Então, o que vai acontecer agora? Agora nós vamos ouvir o áudio, ok? E nós vamos escrever o que a gente entender. Vamos escutar uma parte ou todo, mas aí depende da sua preparação, depende do quão você domina o idioma inglês. Eu não domino 100%, porque eu não sou nativo, às vezes nem os nativos dominam. Eu sou brasileiro e não domino 100% o português. Mas, assim, depende muito das suas habilidades pessoais. Mas para quem tem muita dificuldade, pode ir pausando palavra por palavra, uma frase aqui, outra ali. Faça o seu melhor. Então, vou fazer o meu melhor também, que você saiba fazer a sua adaptação, entenda o principal ensinamento, né, desse treinamento que eu estou dando para vocês. Então, eu vou ouvir um pouco e vou escrever lá o que eu entendo. Talvez o que você entende no som não vai ser a mesma coisa que eu entendo. Primeiro, que meus ouvidos estão um pouco mais treinados. E segundo, que eu também posso errar, devido a uma série de outros fatores. Qual que vai ser a mágica disso? É por isso que nós precisamos, como eu já disse, ter áudio e texto. Depois de toda essa prática, aí a gente vai comparar o que a gente escreveu com o texto original. Depois que fazer essa comparação, tem outras etapas que eu falei. Nós vamos criar vocabulário, vamos fazer muitas outras coisas. E nesse processo todo, desse modelo da fluência, a gente vai adquirindo, vai aprendendo, vai lapidando o nosso aprendizado, o nosso treinamento, né, de aprender esse idioma. Então, vamos ouvir um pouquinho aqui. Hi, my name is Robert. Então, ele falou: Hi, my name is Robert. Lembra que eu fiz bastante, como eu disse para vocês, né? Bastante listening. Eu ouvi. Listening é o quê? Ouvir. É o verbo, né? A ação de ouvir. Listening é a ação de ouvir. Então, eu ouvi bastante, que é isso que vocês têm que fazer. Só ouvir, igual um bebê, como eu já falei, vou repetir isso várias vezes. Ouvi, não fiz mais nada. Foi a primeira coisa nesse segundo passo, né? A primeira etapa desse segundo passo. Ouvir, igual uma música, até se tornar natural. E aí ouviu, tal. Igual uma criança, que só ouve, tem uma etapa que a criança só ouve. Aí depois vai para a etapa de tentar repetir, o melhor que pode. Talvez não vai ser uma repetição, você não vai repetir, né? Que é o shadowing, que é o speaking, que é a imitação, né? Que você vai imitar, e às vezes talvez você não vai imitar bem. Ele está imitando bem porque ele treinou bastante. Sim, porque eu treinei bastante. Você vai ficar melhor do que eu se você treinar também. Igual eu treinei, como eu disse. Né? Eu sou um English trainer, eu treino as pessoas, elas podem ficar melhor do que eu. Pense no técnico de futebol. Ele treina a equipe dele, só que ele nem joga. Talvez ele já jogou no passado, talvez nem foi tão bom jogador assim, e aí ele faz jogadores despertarem o melhor de suas habilidades. Assim como um personal trainer. Às vezes o cara não é tão forte quanto um halterofilista, né? E aí o que acontece? Ele faz o cara ficar bem mais forte, mais preparado, porque o corpo do outro cara é diferente. Ele sabe quais são as etapas, ele sabe, né? O treinador ou a treinadora sabe qual é o caminho das pedras, né? Mas ele vai te ensinar e você tem a sua habilidade pessoal. A mesma coisa, eu sei alguns caminhos das pedras e estou ensinando para vocês, para você, o que eu sei. E aí você precisa usar o seu melhor. Você pode ficar melhor do que eu, igual a mim, ou pior do que eu, ou nada. Ou não sair de nada e falar, isso aí tudo é inútil, não vou fazer nada. Então ele falou, hi, my name is Robert. O que eu vou fazer aqui agora? Eu venho aqui e vou escrever. Hi. Por que eu coloquei aqui, por exemplo, dois R's? Eu tenho um motivo, né, para fazer isso. Porque eu sei que eu já tenho conhecimento do inglês, que todo R no inglês, no começo de uma palavra, salvo algumas exceções quando vem de línguas estrangeiras, externas ao inglês, ele vai ter um R enrolado. E a gente vai ver daqui a pouco como que é esse R enrolado que eu estou falando para vocês já já. Então, hi. Então, eu vou aqui, ele falou hi, aí depois ele falou my name, lembre-se, olha aqui, name. Ele falou name e ele não falou name. My name, né? Name. Ele fechou a boca, né? Com M aí, name, né? Então, my name
É o que eu estou entendendo. Vocês podem escrever de outra maneira, entender de outra maneira, tá? Então vocês podem até me criticar, ele escreveu desse jeito, mas por que eu não entendi desse jeito? Então eu estou escrevendo da maneira que eu estou entendendo, que eu acredito que é o melhor que eu posso fazer. Você pode fazer a mesma coisa de uma maneira diferente, tá? Você pode até usar, se você quiser, existe o alfabeto, como é que se diz? O símbolo dos sons oficiais que você pode usar para poder aprender idiomas, tá? Eu esqueci como é que se fala essa sigla aqui agora. Então ele falou aqui, my name, e depois, eu não sei se ele falou my name, mas vamos ouvir aqui. I'm the janitor of this school. Deixa eu This is voltar Peter. porque ele já saltou I'm the aqui. janitor of this school. Hi, my name is Robert. I'm the janitor of this school. Então ele falou, hi, my name is Robert. I'm the janitor of this school. Então, como eu estava falando sobre esse dois R's aí na frente, my name is. Olha que legal que eu fiz aqui. Eu acho legal isso aqui. Hi, my name is Robert. Olha a diferença. Aqui eu coloquei dois R's para dar o som do nosso R de rato, né? Hi. E aqui, no nome dele, seria só esse R aqui, né? Que é escrito com maiúsculo. Se a gente for imaginar que o nome dele é Robert. Robert. Aí seria com esses dois R's aqui, Robert. Só que em inglês não fala Robert, né? Nem Robert. Nem Robert, né? É mudo esse T aqui final também. E esse R aqui também, eu falo R enrolado, assim como o da frente também aqui é enrolado. Se você perceber, eu coloquei um U aqui, não é para falar o Robert, né? É só para fazer o movimento da boca do U, só faz o formato da boca de U, e aí fala Robert. 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 Hi, my name is Robert. Ro. Então, é por isso que eu falei que esse R aqui do começo é diferente, porque aqui, para quem já sabe, tem o básico do inglês, sabe que o hi é escrito H-I, né? Só que aí o som do H em inglês, a maioria das vezes, às vezes é mudo e às vezes é com som de R, de rato. E aí eu fiz essa diferenciação aqui no meu caso, para eu saber a diferença de falar hi, e na hora que eu tivesse aqui sem esse U, por exemplo, eu ia falar Robert. E se eu colocar aqui só um R, eu falar Robert, mas vai ter um terceiro som que eu aprendi do R. Eu aprendi com meus próprios ouvidos, observando que tem um terceiro som do R, por isso que eu coloquei o U aqui na frente, porque faz esse movimento desse U, Robert. Eu não vou falar Robert, só estou falando em voz alta para você entender. Só que eu não faço esse eu só faço o formato da boca. Aí depois eu falo Robert. Pronto. Aí beleza. Ele diz que ele é alguma coisa. Deixa eu voltar um pouquinho aqui o som. Aqui o som. Janitor of this school. This is Peter. Mais um pouco. Hi, my name is Robert. I'm the janitor of this school. Aí você pode voltar quantas vezes você quiser, porque, olha, eu tive que fazer isso essa semana. Esse é um áudio novo para mim, para entender. Eles falam realmente rápido, e é legal porque na vida real eles falam mais rápido ainda, cortam muita coisa, é chamado de contraction, que é contração, e tem várias outras coisas, concatenation, elision, um monte de outra coisa, connected speech, que é a conexão da fala, aí eles cortam e emendam, que a gente fala que eles emendam tudo, exatamente isso, a gente tem que, por isso que eu estou falando, ouvir primeiro, escrever o que está entendendo, e aí depois a gente vai fazer as comparações com o que está escrito, para ver, olha, o que está escrito aqui, da maneira que eles falam, exatamente isso, a gente vai descobrir que o que eles escrevem, as palavras escritas em inglês, não condiz com o som, a não ser que a gente realmente comece a entender como é que funciona. Então ele falou aqui, hi, my name is Robert, I'm the janitor of the school. Então vamos ver aqui o que é isso, como que foi que eu escrevi isso. I'm, eu falo the, mas a pronúncia correta é the ou the. Alguns falam da, the. Ou pior ainda, T, né, que é aquele THE, né? Só que o som do TH, ele tem algumas nuances aí que a gente precisa aprender, né? Que é colocar a língua entre os dentes e falar the, ou
né? De I think, de pensar, I think, coisas desse tipo. Mas aqui não é o caso. Para quem está no básico do zero, não se preocupa com isso agora. Só fala assim, I'm, não fala I'm, aí também não dá, né? É I'm, the, aí ele fala genitor. Aqui é o segredinho do terceiro som do R que eu descobri por conta própria, tá? Ninguém me treinou, não. Foi de tanto ouvir que eu peguei. Por isso que eu coloquei, quando tem um R só, ele vai ter o nosso som do para, ra. É diferente desse primeiro aqui do Robert. Então, isso aqui é o som do ra, para. Então, janitor. Ah, mas o que são essas coisas? Agora não é hora de vocabulário, não é hora de comparar com texto. Agora nós estamos escrevendo o que a gente está ouvindo. Lembra que eu falei? Então, não se preocupe. Ah, o que é isso? Qual é o vocabulário? Nós vamos ter, cada etapa vai ter isso. Então, como estou falando passo a passo, depois que você tiver treinado, saber como é que é, aí você pode misturar as coisas conforme o seu andamento. Agora estou dando um passo a passo para você. Agora não é hora de preocupar com vocabulário, não é hora de preocupar com muita coisa. Vai fazendo o seu melhor agora. E aí, seguindo, vamos ouvir o áudio, né? E ele fala. This is Peter. He is a student. Então ele fala. Deixa que ele tinha falado isso aqui antes. Deixa eu voltar aqui para ficar um pouquinho mais completo, né? Como é simulando a realidade, como se eu estivesse estudando o máximo da minha realidade, né? Então, deixa eu voltar aqui. Hi, my name is Robert. I'm the janitor of this school. Ok, é isso aqui. Hi, my name is Robert. I'm the janitor of this school. Para quem já sabe o que ele está falando, perfeito. Vamos imaginar que você não sabe, então você vai escrevendo assim. E aí ele fala, this is Peter, né? Que foi o que ele falou. Acredito que ele falou também que Peter is a student. He is a student. Qualquer coisa, vocês já devem ter conhecido bastante o áudio, foi isso que ele falou, então vamos só adiantar um pouco mais. Então, qual é que eu escrevi aqui? Ó? Hi, my name is Robert. I'm the janitor of the school. This is Peter. He's a student. Se vocês perceberem bem direitinho, ele não fala student, nem student. Eu não tenho um som adequado para escrever esse finalzinho aí, então ele dá uma paradinha lá na garganta, ele fala student, que é o T pausado, né? Que eles engolem o T, student. Aí depois ele vai falar que that is Elizabeth, aquela Elizabeth. Olha eu falando aqui, já me empolgando e falando a tradução, nem pode ir, só porque eu já sei. This is Peter. He is a student. That is Elizabeth. She is a student too. Então ele falou, that is Elizabeth. She's a student too. That is Elizabeth. She's a student too. Student too. Se você não souber falar student, às vezes eu não consigo falar isso quando eu estou empolgado falando inglês, então você pode falar student da maneira que você sabe, não tem problema. O importante é que você sabe que student, ele está engolindo o T, está falando student too. Não é to, é to. É um T aspirado, né, para fora, como se estivesse quase cuspindo. To. That is. Esse there é de uma palavra aí, mas a gente não está se preocupando de saber que palavra que é. Nós estamos só tentando entender os sons aí, que eu estou dando alguns spoilers, né? Então that is Elizabeth. She's a student too. Agora, preste atenção, por que eu coloquei esse H aqui? Sendo que quando você for ver o nome dela, o H está depois. Foi uma forma que eu coloquei para dizer o seguinte, porque eu já sei que existe uma regra, porque eles colocam a língua entre os dentes, né? Eles colocam o TH, eles colocam a língua entre os dentes. E aí, existe aí pelo menos dois sons, o com voz e o sem voz, que é chamado vozeado e não vozeado, né? Acredito que é voiced or unvoiced,
que é o com voz e sem voz, que é o com som com Z, que é você fala zzz, e aí vai tremer as cordas vocais aqui na sua garganta, e o som do S, que é ss, que não vai tremer, então é sem voz, né? Como se fosse mudo. Então, para simbolizar aqui, que aqui sua língua vai passar por uma transformação, que é entre os dentes. E aí vai fazer um som de S aqui no final. Então vai ficar Elizabeth. Elizabeth. E aqui eu coloquei X com X mesmo, para ficar bem claro para minha mente, que é X, né? She's a student too. E aí, para a gente ir avançando, eu não mostrar passo a passo, tudo, porque senão vai ficar um vídeo de mais de 1 hora, vou mostrar para vocês as coisas que eu escrevi aqui. Vou revelando para vocês, né? Que aí depois que você já conhece todo o som, aí você sabe, ó, They don't know each other yet, but they'll soon. I know everything. Lembra do aqui no everything? Aqui coloca esse H simboliza que vai colocar a língua entre os dentes e falar esse sim aqui, esse sin, everything, com a língua entre os dentes. Então esse H vai me dizer, tá mandando uma mensagem para mim, por isso que é o meu jeito de escrever, que eu vou falar, e tem outra coisinha aqui, ó. Isso aqui é aquele R enrolado, eu não vou falar everything. Aqui é para saber que eu vou ter que fazer o sonzinho do U para falar esse R aqui logo em seguida. Então eu vou falar every. Ó, o U vai aparecer bem imperceptível, bem rápido. Imperceptível. Everything that happens here. Esse R que tem que. Todo R do inglês tem que ser caipirado, né? Que a gente fala enrolado. At the school. Listen that how it all began. Aí o restante eu vou mostrar, porque se a gente for parar o áudio para todas as coisas, o vídeo vai ficar enorme. Então você pode descobrir o seu jeito melhor de você escrever. Claro que eu já antecipei, já fiz isso aqui. Não está 100% assim, digamos, perfeito, essa é a melhor escrita. Não, existe lá o código oficial para simbolizar os sons das línguas, inclusive do inglês. E aí você pode aprender aquilo. É mais demorado, por isso que eu não quis usar aquilo. Vai ter que aprender a dominar como é que funciona, associar. Então, eu quero dar um atalho para vocês aprenderem mais rápido. E aí vai de cada um. Aí o que acontece agora? Mas agora você falou high lá em cima, com 2 R's, o A com acento agudo e o I. E agora você colocou o high aqui desse jeito? Exatamente. Isso aqui é para simbolizar para vocês que se você sabe uma parte em inglês, como eu falei, e uma parte não, o que você souber, você escreve. E o que você não souber, você escreve usando o português, imitando o som que você ouviu. Esse é o segredo que eu quero mostrar para vocês. Essa é a técnica, esse é um dos modelos aí para usar esse método que eu estou compartilhando com vocês. E se você errou aqui, eu não sei se eu errei ou não, a gente vai só na hora que a gente comparar no outro passo, que a gente for comparar com o texto, eu vou saber se eu escrevi certo ou não. Então, eu já sei que high em inglês escreve desse jeito, H-I. Então, eu coloco aqui, já sei. Agora, eu também sei que my, igual aqui em cima, eu escrevi aqui, eu não sabia, mas vamos supor que eu estudei tanto, fiz um outro áudio, fiz tudo essa técnica aqui e já aprendi que é de verdade, já fiz isso. Então agora estou simbolizando para vocês, vamos supor que eu não soubesse nada, então já sei como é que escreve my. É assim. Name, em inglês, é assim. Eu não vou pronunciar, na hora que eu vou falar, não vou usar esse E aqui. Isso aqui tem um motivo, uma regra, que eu não conheço, mas eu sei que não pronuncia. Então eu falo name is Peter. Aí já sei. Aí depois, essa aqui eu já não sei. Can you give me some information? É o meu jeito de escrever, como eu falei para vocês, né? E parece que é uma pergunta, né? E aqui está um I maiúsculo, né? Yes, I can. What do you want to know? Today is my first day here at the school. Aqui, eu já sei como é que escreve. Tá vendo aqui, olha? Algumas palavrinhas eu já sei em inglês, ó. Aqui, por algum motivo, eu escrevi my, eu posso mudar aqui. Por exemplo, já sei como é que é my, que tem my aqui em cima, né? Então, ó, esse my aqui eu já sei. Mas às vezes você está ali ouvindo o áudio, não tem muito tempo, acaba esquecendo que você sabe, ou por algum vício do cérebro, tá? Você acaba, né? Então você fala, first day
Here. Ah, aprendi como é que é here. 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 But, e se eu não sei como é que é here? Se eu não sei como é que escreve? Vamos supor que esse é o seu caso. Aí eu usaria aquela técnica dos dois R's, coloco o acento no I, e eu sei que todo R em inglês ele é caipirado, né? Enrolado, né? Here, at this school. E se eu não souber como é que é this? Aí eu escrevo daquele jeito. The school. Ah, agora eu aprendi como é que escreve school, daquele outro jeito lá que eu estava escrevendo, olha. Cadê? The school aqui, ó. The school. Ah, the school. Eu ouvi the school como se fosse uma palavra só, aparentemente aqui. São duas palavras. This school. E ele falou tudo junto, por isso que eu entendi. Por exemplo, the school. Ou the school. The school. Então, se você tem algum conhecimento, você pode fazer isso. Vai mesclando, que depois você vai comparar com o texto, que é um dos próximos passos. Eu não sei se é o próximo do próximo vídeo ou se é um depois desse. Mas vai ter um passo que a gente tem que comparar com o texto original. E aí a gente vai aprender, tá? Então, aí, vocês já conhecem o áudio, já viu aí a técnica, mostrando aí para vocês rapidinho. E vamos encerrar o vídeo aqui por hoje. Não se cobre, já falei que não é para se comparar com os outros. Também não é para criticar os outros, inclusive a mim, porque eu também não sou perfeito em tudo, nem em português eu sou, não sou perfeito em nada, eu procuro dar o meu melhor. Eu espero que você dê o seu melhor também na sua jornada, tá bom? Eu espero que você compartilhe esse vídeo, que você dê aí o seu gostei, e se não for ainda inscrito ou inscrita no canal, que você se inscreva. Convido outras pessoas também para aprender aí essa jornada e se tornar fluente, dando o seu melhor. Pare de procurar uma perfeição, que aqui nesta terra ela não existe. A gente pode sempre estar progredindo dia a dia, nos tornando melhor do que ontem, tá bom? E assim a gente vai nessa jornada. Espero que vocês me acompanhem e eu quero tornar vocês fluentes aí de graça. Se você tiver alguma dificuldade em fazer sozinho ou sozinha, pode procurar um parceiro ou uma parceira para praticar. Se não, vocês podem contratar o meu serviço aí de assessoria, de treinador, de English Trainer, se vocês acharem que eu tenho essa, como é que se fala, essa competência e essa capacidade. Eu sei que eu tenho, já tornei algumas pessoas, tenho histórico de tornar algumas pessoas melhores do que eu. Uma das minhas experiências foi dentro de casa mesmo. A pessoa tinha 13 anos e ela se tornou melhor do que eu. Como eu disse, cada um tem suas habilidades, tem o seu jeito de aprender. Eu só ensinei o caminho das pedras e dei os incentivos e a cobrança. A pessoa chorava também, porque né, eu apertava. Então, treinador é para isso, é para fazer sofrer, é igual treinador de academia, tá bom? See you later, alligator, for a while, crocodile.